Olá pessoal, vamos dar início a mais uma carteira Top Picks, a nossa carteira semanal de ações. A gente vai começar agora com as trocas. Nessa carteira, para essa próxima semana, a gente retira as ações de Vale ON, Vale 3 e dá lugar às ações de Randon, Rapt 4. Tá? Por que a gente está retirando as ações de Vale? Pessoal, a gente continua vendo valor nas ações de Vale, o papel continua com um valuation atrativo, mas o fato é que os royalties, tá? Todo esse imbróglio com o governo, a saída de Tito, o CFO, ex-CFO da companhia, tudo isso acabou pesando um pouco no papel. A gente viu muitas casas, muitas instituições financeiras preocupadas com o rumo da empresa, uma vez que Tito sempre foi um CFO que esteve à frente da companhia, defendendo os interesses dos acionistas, e a gente fica um pouco receoso com relação a esse caso. Sem dúvida, a empresa é constituída também de capital humano. Com isso a gente tira as ações da Vale, uma vez que a gente perde um pouco de segurança, pelo menos no horizonte de tempo um pouco mais curto. Tá? Com isso a gente coloca as ações de Randon, Rapt 4. A gente até então tinha uma recomendação neutra para o ativo. Por que isso? A gente esperava sim um resultado para o segundo trimestre um pouco pior, e de fato ele veio um resultado bem fraco. Com isso o mercado bateu no papel e a gente vê agora um momento de inflexão. Por quê? Randon é uma indústria de autopeças, tá? Extremamente correlata aí com o desempenho não só da indústria no Brasil, mas também em termos de PIB, de produção industrial. Qual foi o grande motivo para o resultado de Randon ter sido ruim nesse segundo trimestre? Falta de demanda, tá? Uma demanda fraca, principalmente para os veículos Euro 5. Tá? Isso a gente espera que mude para esse segundo semestre. Então, a aposta no case de Randon é uma aposta no case da indústria, numa recuperação, numa virada. Lembrando que Randon é um dos players que tem um valuation mais atrativo do segmento, ele negocia múltiplos bem abaixo da média do setor, então faria todo sentido, uma vez que a empresa já soltou tudo de ruim que tinha para soltar, pelo menos na nossa visão, ela revisou para baixo as suas metas para 2012, soltou esse resultado bem fraco e, ao que tudo indica, agosto já vai ter uma produção de veículos automotores um pouco melhor. O VP da Anfávia já chegou e falou junto ao mercado a respeito disso. A gente tem expectativas que os estoques se normalizem, já estão se normalizando, e com isso vai chegar mais pedido à cadeia de autopeças. Então todo aquele investimento, aquele incentivo que o governo fez com IPI reduzido, etc., para a indústria de autopeças, ele está sendo colhido agora. E a gente acha sim que para esse segundo semestre as coisas vão mudar, principalmente no segmento de veículos pesados. Então Randon entra aí na carteira, a gente vê um upside significativo para o papel e acha sim que ele pode continuar performando bem, principalmente para essa próxima semana que está por vir. Bom pessoal, já que a gente começou a falar de semana, vamos falar sobre o desempenho da nossa carteira ao longo dessa última semana. O destaque fica absolutamente com Estácio subindo 13%, a nossa Top Picks subiu 3,3%, cerca de 2 pontos percentuais acima do índice Bovespa. E por que a gente teve esse desempenho tão forte em Estácio? O resultado de Estácio surpreendeu a muita gente. Foi um resultado muito forte, com destaque para ganho de ticket médio. Tá? O segmento de ensino à distância continua sendo um grande diferencial para a Estácio. A gente vê muito valor na companhia. Ela de fato apertou um pouco um cerco dos alunos inadimplentes. Com isso até teve uma evasão um pouco maior, mas traz um pouco mais de qualidade para a receita, estabilidade para o fluxo de caixa. Enfim, é um papel que uma empresa, né, que vem se acertando muito ao longo desses tempos. E a gente está surfando esse movimento e continua com o Estácio em carteira e acha que vai performar ainda mais para essa próxima semana. Então, o Estácio foi destaque absoluto aí na semana. Bom, pessoal, já que a gente falou da semana passada, vamos falar agora o que a gente espera para essa próxima semana e por que a gente montou a carteira colocando um pouquinho mais de risco, tirando Vale, né, que é um ativo que tem um beta praticamente em linha com o índice Bovespa, e colocando Randon, que tem um beta um pouco mais elevado. Bom, a agenda macroeconômica ela começa a se intensificar, tá? A gente vai ter PIB do segundo trimestre para a zona do euro. Nos Estados Unidos tem vendas de varejo, tudo bem, é um dado um pouco mais retrovisor, né, como costuma se falar, dado que esses números são um pouco anteriores, são mais usados mais para formação de PIB, expectativas de PIB, mas ainda assim devem fazer algum preço. Fora que a gente vai ter uma bateria de indicadores antecedentes por parte dos Estados Unidos, então dados relevantes sendo divulgados ao longo dessa semana. E um adendo que a gente faz, de fato, semana passada saíram dados da China
dados que, no nosso entendimento, mostraram que o país vem, de fato, arrefecendo a taxas maiores que o esperado, ou seja, números ruins, e ainda assim um mercado muito tomador de risco. Tá? Como é que a gente interpreta isso? Pessoal, literalmente o mercado parece ignorar as notícias ruins e só dá vazão às notícias boas. Tá? O apetite por risco está muito evidente e a gente não vai lutar contra o mercado de forma alguma. Nesse pensamento que a gente monta, né, essa nova carteira para essa semana, adiciona um pouco mais de beta, né, deixa a carteira um pouco mais arriscada, mas com potencial para sobreperformar o índice. Então, para essa semana, indicadores econômicos relevantes, tá? A Europa continua sendo o centro das discussões, a forma com que as autoridades estão interagindo, e isso tudo pode fazer preço sim no mercado. Tá certo, pessoal? Bom, fico aqui, me despeço de vocês. Esse foi mais um relatório Top Picks e até a próxima carteira.